Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, o nosso assunto será o desemprego. Por aqui falaremos sobre a queda no número de pessoas desempregadas, mas também como a atual crise econômica afeta o orçamento da população brasileira. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui nos nossos estúdios o Adriano Weimann, ele que é advogado e diretor do Cine em Porto Alegre. Também participa da nossa edição a Lúcia Garcia, economista do DIEESE. Seja bem-vinda ao nosso programa, Lúcia, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, eu quero primeiro agradecer aqui a oportunidade de conversar contigo, com o Adriano, né, sobre um tema tão relevante e no estúdio, né? Essa é a nossa grande novidade. A minha primeira pergunta vai para o Adriano Weimann, diretor do Cine, como ele enxerga esse atual cenário na busca de empregos aqui em Porto Alegre. Então, Adriano, seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar de volta à TV Câmara, em especial agora presencialmente. Então, agradeço a oportunidade de poder trazer aqui algumas das nossas atividades do Cine de Porto Alegre, o que a gente está, né, enfrentando dificuldades agora nesse momento, talvez já de fim de pandemia, quem sabe, tomara, né? Então, desculpa, qual a pergunta? Como o senhor enxerga o atual cenário na busca de vagas de emprego aqui em Porto Alegre, principalmente? Então, sim, as pessoas estão precisando muito de emprego, né? As pessoas procuram diariamente o Cine em grande quantidade. Nós fazemos cerca de 1.000 atendimentos semanais ou até mais, isso sem contar ocasiões especiais com feirões e tudo mais. Então a procura é muito grande, a oferta está aumentando, isso é uma notícia positiva, né? A oferta está aumentando, as pessoas estão conseguindo se colocar mais no mercado de trabalho, ir a mais entrevistas de vagas de emprego. Então isso é um sinal positivo da nossa economia no momento. Perfeito. Agora a Lúcia Garcia, do DIEESE, aproveitando a sua representação junto ao DIEESE, como técnica do DIEESE, as últimas pesquisas indicam uma certa diminuição no número de desempregados, uma oscilação dita representativa pelas pesquisas. Então, a que você atribui essa diminuição no número de desempregados aqui no Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Sul também? Nós estamos percebendo um restabelecimento econômico gradual, né? Então, para quem já beijou o inferno, né, o que está acontecendo é que nós estamos retomando as atividades, principalmente as atividades nos serviços, no comércio, tem sido um vetor, vamos dizer assim, da retomada da ocupação no país, no Rio Grande do Sul. Nesse momento ainda não temos números para a cidade de Porto Alegre, mas nós precisamos lembrar a todos que o nosso último parâmetro de desemprego para Porto Alegre estava lá no primeiro trimestre de 2020, portanto, o período pré-pandêmico, nós tínhamos ali uma taxa de desemprego de 10,2%. Essa taxa ela deve estar declinando, né? E indo para o seu patamar histórico na cidade, que é de 8% do desemprego, né? No Brasil, nós estamos com 11%, já é uma aterrissagem, né? Bastante importante. A nossa taxa de desemprego nacional maior, né, foi de 14% no período mais agudo da pandemia. Então, nós estamos chegando a um patamar de estabilidade dos mercados de trabalho, né? Esse patamar ele não é necessariamente confortável, mas ele é um patamar que nos diz que nós estamos voltando àquele período ali do último trimestre de 2019, né? Então há uma retomada da economia, não é? E essa retomada da economia pode ser entendida por todos como uma escalada, enfim, não é, gradual a um patamar de mercado de trabalho que passou por algumas reformas recentes. Então, a gente sempre precisa ter, na minha opinião, né, uma referência em relação ao período pré-pandêmico, para comparar a nossa situação atual, e comparar com o período em que as reformas, de uma maneira geral, chegaram à América Latina, ao Brasil, ao Rio Grande do Sul e a Porto Alegre, que é lá por 2014. Então, nós estamos hoje,
né, com o quadro próximo ao período anterior à pandemia, né, e bastante distantes de 2014, porque os nossos mercados de trabalho passaram por mudanças estruturais muito relevantes. Perfeito. Agora, Adriano, levando em consideração o que a Lúcia acabou de nos trazer sobre essa retomada da economia em diversos setores, a números próximos aos pré-pandemia, né? Eu lhe pergunto como o Cine tem trabalhado para ofertar cada vez mais vagas e também encaminhar as pessoas para um mercado de trabalho formal. Então, nós buscamos sempre estar captando empresas, vagas de emprego para disponibilizar para a população. Temos a Juliana, né, nossa servidora, que é responsável por essa área, ela que faz a interlocução com as empresas, ela e o Michel. Então a gente está sempre buscando empresas que tenham interesse em colocar suas vagas à disposição, porque a realidade, né, o que acontece no Cine, as grandes empresas aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, elas não colocam as vagas no Cine, né? Eles têm seu site de carreiras, têm o seu RH próprio que fazem, né, os headhunters que vão atrás dos profissionais. Então, para nós, quem usa o Cine acaba sendo o quê? Pequenas e médias empresas, ou empresas até grandes, terceirizadas, das grandes empresas, né? Então essas são as vagas que acabam chegando até nós, então é bastante importante para nós estarmos sempre com uma busca ativa de novos parceiros, né, que estejam com interesse em disponibilizar vagas conosco. E é um trabalho bem difícil, bem complicado, porque também acaba tendo, às vezes a empresa acaba tendo a imagem que o Cine não vai conseguir no Cine uma pessoa com uma mão de obra qualificada, o que não é verdade. Lá, obviamente, nós temos pessoas que têm baixa instrução, mas também tem um público, hoje, atualmente, pela situação da pandemia, nós encontramos gente com ensino superior aceitando até uma vaga na área de limpeza, não menosprezando a vaga de limpeza, que obviamente sempre todo trabalho é digno e relevante, mas é uma pessoa que tem uma formação muito acima das outras que estão procurando essa vaga. Então, esse cenário pandêmico acabou trazendo... muitas pessoas estão tendo que se reinventar, se redescobrir para conseguir se colocar no mercado de trabalho e conseguir uma renda para o seu sustento e da sua família. E, Adriano, na grande maioria, em média, para quais setores são encaminhadas essas pessoas que buscam o Cine, buscam o apoio do Cine? E qual a faixa etária também que mais procura o apoio do poder público? No que diz respeito à faixa etária, é uma faixa etária intermediária aí, a partir dos, né, na maioria, assim, dos 40, dos 35 aos 50 anos, essa é a média de idade do nosso público ali no Cine, né? E as vagas é isso, prestação de serviço, seja portaria, limpeza, segurança, construção civil também aparece bastante, né? O que sumiu, assim, são as vagas administrativas, assistente administrativo, isso muito pouco, né? Até talvez em razão de muita empresa ter fechado durante a pandemia. E também na área de vendas, no varejo, também diminuiu muito o número de vagas nessas áreas da economia. Lúcia, levando em consideração agora o que o Adriano acaba de nos falar sobre a prestação de serviços, a construção civil e outras áreas serem mais importantes para essa oferta de empregos, pelo menos aqui em Porto Alegre, quais setores tu enxerga que devem ter uma retomada mais acelerada da economia nos próximos meses e quais as áreas podem influenciar nesse aumento de oferta de vagas também para quem busca uma vaga no mercado de trabalho? Sem dúvida, a logística, né? Então, na área de serviços, a área de serviços ela é muito heterogênea, né, Adriano? Então, nós temos hoje uma concomitância, né, entre um problema econômico do nosso país, né? O nosso país ele está numa encruzilhada e isso é importante a gente sempre ter como pano de fundo para analisar mercado de trabalho e os esforços que servidores fazem nas agências públicas, né, de colocação, e somado a isso nós temos uma revolução tecnológica, né, que chega ao país e que foi acelerado o seu compasso de chegada pela própria pandemia. E essa tecnologia que chega, ela elimina muitos trabalhos antes relevantes e massivos em torno no que diz respeito à absorção de mão de obra. Então, essas atividades administrativas, elas estão sendo colapsadas. Por quê? Porque hoje você elimina muitos
segmentos ou muitas etapas de processos de atendimento, de processos organizativos, né? Em compensação, toda a tecnologia traz novas oportunidades, né? Então, nós temos na área de comunicação, na área de tecnologia da informação, né? Geração de postos de trabalho, nós temos geração de postos de trabalho nos serviços de saúde, de uma maneira geral, né? Nós temos geração de postos de trabalho que vai ficar mais lenta, mas vai aparecer na área de formação e educação e de logística, de uma maneira geral, né? Então, esses postos, essas atividades podem ou não estar associadas a empresas e a cadeias produtivas de diferentes tamanhos também. Então, essas são as oportunidades de trabalho para o futuro, né? Por outro lado, na própria construção civil, nós vamos perceber cada vez mais postos de trabalho na atividade industrial da construção, prévia ao canteiro de obras, né? E temos nesse momento na construção uma certa escassez daquelas pequenas reformas. Hoje, Porto Alegre, a região metropolitana, ela está, né, com uma expansão do setor imobiliário, com vistas a investimento, e não a moradia exatamente. Então, nesse momento, a gente tem aí um estímulo a algumas ocupações da construção civil, que, diga-se de passagem, são muito especializadas, né? Não basta, nós não estamos falando de servente de obra, nós estamos falando do eletricista, do marceneiro, do gesseiro, né? Enfim, de ocupações mais especializadas da construção civil e de um novo serviço, né? Há um novo serviço em voga e é importante que isso seja levado em conta. E por último, assim, queria dizer que numa revolução tecnológica a gente tem um certo descasamento, né, entre a oferta da vaga e a qualificação dos trabalhadores, né? E isso abre uma possibilidade de política pública muito importante. Lúcia, você fala em revolução tecnológica, oferta de novas vagas de emprego, novas oportunidades, novos setores principalmente, mas a pandemia também trouxe dificuldades no acesso à educação e formação profissional, qualificação profissional. Você acha que as pessoas conseguiram se preparar durante esse período de pandemia para ocupar essas novas ofertas de vagas? Não conseguimos. Nós tivemos uma descoordenação no Brasil para enfrentar o período pandêmico, né? Todos os países tiveram dificuldades, certo? Não estamos à toa falando em 5,5% de crescimento chinês. Então, todo mundo enfrentou problemas, né? A grande questão é que uma dimensão pandêmica como essa, ela exige uma coordenação, exige governo, exige coordenação de governo, né? Exige uma articulação, exige aquilo que a gente vê lá no filminho do Nemo, todo mundo tem que remar para o mesmo lado. E a gente não fez isso no Brasil, isso prolongou a crise e isso trouxe incerteza para as pessoas, né? E a incerteza não é palco para capacitação. Tu precisa ter alguma dimensão de algum horizonte para poder te capacitar. Mas o trabalhador brasileiro é um guerreiro, né? Então, as pessoas têm uma capacidade e nós temos poder público, temos equipamento, temos servidores, enfim, para correr atrás do prejuízo. Eu acho que essa é a grande questão. Agora, Adriano, por óbvio, bem como lembrou a Lúcia, a pandemia afetou a economia ao redor de todo o mundo, não só no Brasil. Mas eu lhe pergunto, como o município, através do Cine, pode dar ou tem dado um apoio, um suporte, inclusive até talvez psicológico, para essas pessoas que procuram emprego há muito tempo e não conseguem se encaixar numa vaga, numa oferta de trabalho? Essa é uma questão bem delicada, né? Porque a pessoa acaba perdendo ali a sua segurança, fica insegura, acha que nunca vai conseguir se colocar no mercado de trabalho. Nós no Cine não temos uma área específica para isso, nós não temos ali um assistente social, um psicólogo, mas claro, nossos servidores conversam, tentam explicar a importância, porque também não é assim, justamente isso, a questão da qualificação profissional, seja na área, né, tecnológica ou não,
as pessoas não estudam, né? Saiu uma pesquisa esses dias aí que 30% dos jovens brasileiros não trabalham nem estudam. Então tu imagina, 1/3 não trabalha nem estuda, então o que ele vai fazer? Né? Ele não conclui o ensino fundamental, o ensino médio, não faz um curso técnico para se preparar, para quem sabe se colocar no mercado de trabalho, ou justamente também na área de tecnologia. Então, assim, essa é uma questão bem complicada. A gente tenta orientar eles. Olha, é importante, volta a estudar, faz um EJA, conclui o ensino médio, né? Vamos buscar aí um curso de qualificação. Então, a gente tenta, né, dentro das nossas limitações ali que são impostas. Aí tu imagina, aí tem uma fila com 300 pessoas ali, a gente ainda vai ficar conversando, é complicado. Então, a gente precisaria, a gente tem um diálogo com a FASC para poder complementar esse serviço nosso, assim, para ter um assistente social, para dar um encaminhamento. Olha só, por que tu não conseguiu nessa vaga de emprego? E dar esse estímulo a mais para a pessoa conseguir tentar, né, deslanchar na vida ali, ou sair daquele momento de estagnação. A gente tem esse planejamento, sim. E pegando um gancho do que a Débora estava conversando aqui, construção civil, justamente essas áreas, azulejista, eletricista, as empresas têm uma dificuldade tremenda de conseguir colocar profissionais nessa área. Não tem, faltam profissionais na área da construção civil. Até o pedreiro mesmo, mais simples assim, não tem. Porque o jovem não quer trabalhar com isso, aliás, o jovem não quer trabalhar, não quer saber de nada, e não quer trabalhar com isso. E quem acaba sobrando é a mão de obra que já está ficando mais velha, e a construção civil está sofrendo muito com isso, muito com isso. E no que diz respeito à área da tecnologia, sim, nós temos uma preocupação, como nessa gestão agora, Sebastião Melo, nós nos preocupamos com o quê? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico fez uma nota técnica para nós sobre a Job Polarization, né? Então, o que acontece? Quem tem aptidões de conhecimento, cognitivas, emocionais, vai estar num polo, recebendo bem. Quem tem habilidades manuais, um pedreiro, pode ser um azulejista, um eletricista, vai estar no outro polo, recebendo bem também, porque está faltando a mão de obra. E agora, quem está nesse meio aqui, de um gráfico que é feito, está caindo o assistente administrativo, está acabando isso, porque a inteligência artificial dá conta do recado. Então, em vez de tu ter 10 assistentes administrativos, tu vai ter um. E assim vai indo. Então, esse meio aqui são profissões que vão ser extintas ou vão ter uma brusca redução. Então, nós nos preocupamos com isso. Nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Qualificação para o Mercado de Trabalho do Futuro, que já não é futuro, já é contemporâneo, mas para quem usa o Cine, ele é o futuro e muito na frente, né? Porque as pessoas ali, a gente vê a dificuldade de usar um celular, né? Hoje a carteira de trabalho é digital, e quantas pessoas chegam lá e não conseguem acessar a carteira de trabalho porque não tem um celular para isso. Então aí, agora veio a pandemia também, a pessoa que tinha uma aula presencial passou para uma aula EAD, uma aula à distância, e a pessoa obviamente não vai conseguir acompanhar, não vai ter um notebook ou celular, ou não vai ter a internet, caso tenha, né, algum desses equipamentos. Então e às vezes nem sabem usar um computador direito, né? Esses dias um jovem foi lá por uma vaga de emprego que precisava conhecimento básico de informática, assim, usar basicamente um Excel, o Word. Aí ele entrou para entrevistas, deu 2 minutos, ele saiu. O que houve? Não, é que precisa conhecer, precisa saber de informática. Não, mas é o básico. E não, mas eu não sei, eu nunca tive um computador, 23 anos de idade, não sabe usar um computador, basicamente. Então a gente tem essa preocupação de fazer uma formação, chamando de mercado de trabalho do futuro, buscando justamente isso, porque daqui a pouco a fila de desempregados vai ser muito maior, né? Então a gente está preocupado com o mercado de trabalho atual, né? Então vamos lá, vai para a limpeza, vai para a construção civil, vai para a portaria. Hoje portaria tem portaria remota já, né? Tem uma central de portaria que tem uma pessoa que cuida de 2, 3, 4 condomínios. Então quantos porteiros ficaram desempregados aí? Então a gente tem que acompanhar esse ritmo das evoluções tecnológicas, essa revolução tecnológica. E, enfim, tentar trazer e colocar o cidadão mais próximo dessa realidade de tecnologia. E Adriano, levando em conta então esse mercado de trabalho do futuro, que você citou esse projeto junto ao município, como fazer para participar, quem pode participar, como estar inserido nesse projeto? Nós estamos desenvolvendo ele ainda, né? Também entra dentro dessa questão do mercado de trabalho do futuro o empreendedorismo, né?
porque o mercado de trabalho não vai conseguir absorver toda a mão de obra que existe. Então, nós estamos colocando também a questão do empreendedorismo dentro, a pessoa aprender. Não é lá ter um conhecimento profundo em economia, administração, não. Nós estamos também... Esse projeto vai sair agora já em 2 meses no máximo, já vai estar na rua, com turmas na rua. A gente tem 720 vagas, que é uma formação com mentoria em empreendedorismo. E isso entra junto para nós na questão do mercado de trabalho do futuro. A pessoa que tiver interesse vai fazer a inscrição lá no Cine ou em alguma instituição próxima também. Tudo isso vai ser devidamente divulgado nos próximos dias. Mas são 5 dias de conceitos teóricos, mas bem práticos, assim, voltados à prática, que o cidadão vai aprender a montar um plano de negócios. E a partir dali ele vai receber 3 meses de mentoria com um encontro semanal, 3 meses de mentoria para, se ele tiver interesse em desenvolver o negócio dele. E também a prefeitura tem o programa do microcrédito, né? Então também facilitar esse acesso para as pessoas terem uma origem de uma renda, né? Não necessariamente carteira assinada, mas quem sabe ela abrir um negócio, desenvolver uma aptidão, seja vendendo um bolinho, né, na comunidade dela, um docinho, refri, cerveja, água, enfim, o que for. Ela ter essa participação, ela desenvolver uma renda, aprender a fazer um negócio disso e, quem sabe, dali empregar outras pessoas, né? Gerar renda para outras pessoas. Agora, Lúcia, levando em consideração os dados que o Adriano nos trouxe sobre também o desinteresse de parte dos jovens sobre o aprendizado e também a dificuldade ao acesso a plataformas e mecanismos de aprendizado de uma qualificação profissional melhor, o quanto isso influencia lá na ponta da economia? Bom, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que recuperar algumas coisas, tá? Nós estamos, assim, com essa mudança econômica, institucional, do mundo do trabalho, em operação na América Latina desde 2014. Então, nós estamos aí há quase 10 anos nesse processo. Então, esse jovem que hoje tem 26 anos, 23 anos, ele tinha 13, ele tinha 16 lá em 2014, né? E nós estamos com um processo de abandono desse segmento da população há uma década, gente, né? Então, Porto Alegre já teve centros de desenvolvimento e acesso à internet no processo de inclusão digital há tempos passados. Por exemplo, o nosso prefeito ele tem uma sensibilidade popular, né? Nós precisamos retomar uma cultura em que nós possamos ter acesso permanente, né, de meios e estrutura para que as pessoas se insiram nesse mundo. Porque senão nós vamos ter lá adiante as pessoas chegando ao posto do Cine completamente analfabetas digitais, num mundo em transformação. E aí, num esforço que pode ter, inclusive, efeito importante de mídia, né, de cursos de curta duração, vão ter efeitos? Não. Você vai pegar uma camada da população que ainda conseguiu se incluir de maneira atomizada, individualizada, que vai poder embarcar nesses programas. E que também já é uma população que já acessa programas institucionais importantes, como é o caso do Sebrae, né? Então, sim, nós temos um efeito econômico importante de um abandono populacional, de um abandono de políticas públicas, de uma descoordenação de vários governos, né? Que não cabe dizer aqui ou ali, mas como projeto nacional, nós geramos pobres nesse período. Nós geramos desempregados, nós geramos precarizados, nós geramos pessoas que dirigem uma moto, né, com um balaio nas costas, se entendendo empreendedor, né? Então, assim, nós temos aí um passivo social que não pode ser objeto do nosso discurso aqui ou ali. Nós temos uma responsabilidade todos juntos em recuperar esse segmento da população, se nós quisermos recuperar o PIB per capita brasileiro, né? Porque é importante lembrar que o PIB per capita de 2021 é o mesmo PIB per capita de 2008 no Brasil. E a gente quer discutir você quer discutir o hiato
da população, o hiato de bem-estar, o hiato do mercado de trabalho, a gente tem que olhar para coisas reais, né? Então, com esses esforços que nós temos dos servidores, com esses esforços que nós temos do poder público, nós temos esse buraco para cobrir. Todos os países do mundo estão cobrindo este buraco, esse fosso que foi aberto em maior tamanho, em menor tamanho, com o poder público, certo? Com expansão das redes de atendimento, né? Com expansão das redes de racionalidade dentro dos governos, né? Não será a iniciativa privada que vai puxar isso, que não quer dizer que nós somos contra a iniciativa privada, né? Não, ela é salutar, está aí, faz parte do jogo, anima, mas quem tem que puxar esse caminhão é o poder público, né? Com pessoas sensíveis, né? Sensíveis ao ambiente popular, sensíveis à retomada da educação, à centralidade da saúde, né? Tudo isso tem a ver com Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade bonita, é uma cidade que tem uma tradição na área de educação, né? Lembrando que, acredito que esse governo atual de Porto Alegre tem a pretensão de recuperar a educação pública do município de Porto Alegre, que foi degradada nos últimos governos, né? Temos uma tradição na área da saúde, tudo isso, e uma tradição na área da assistência com os companheiros da FATSC, e além de tudo, uma memória de presença da Procempa e dos equipamentos públicos na área de educação digital. Eu tive um e-mail da Porto Web, né? Então, isso significa que nós já tivemos melhores condições para superar os desafios que estão aqui na nossa porta do que hoje nós temos, né? Mas nós temos esforços, nós temos sensibilidade, e eu acho que esse canto pode, pelo menos essa convergência pode nos dar uma boa chance. Mas tudo isso tem impacto na economia. Não é à toa que nós abrimos esse fosso desse tamanho. Qualquer esforço que vai vir agora para diante vai ser um band-aid em cima de uma fratura exposta. Porque se a gente está dizendo que a riqueza de 2021 é igual à riqueza de 2008, convenhamos, né? Tu precisa mais do que para te convencer do que nós temos pela frente. E nós temos pela frente, desculpa falar muito, mas uma tarefa para uma geração que hoje tem 50 anos, essa geração, né, ela vai poder trazer algum tipo de alento nos próximos 20 anos. Que eu não acredito que uma geração vá muito além dos 70 anos no ambiente público, né? E nós temos, para os jovens de hoje, de 20, né, um trabalho de 20 anos pela frente. Esses jovens têm que ser capacitados para assumir a direção da nossa sociedade, né? E têm que ser valorizados, enfim, tem uma série de questões. Um dia a gente pode vir aqui discutir juventude. Perfeito. Hoje o nosso programa, o TV Câmara Entrevista, discute os números e as taxas de desemprego no nosso país. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Adriano Weimann, que é diretor do Cine em Porto Alegre, e também a Lúcia Garcia, que é economista do DIEESE. Vamos fazer agora um intervalo, em alguns instantes nós voltamos com a nossa programação. Não saia daí! Olá, estamos de volta com TV Câmara Entrevista, o nosso programa que hoje discute os números e as taxas de desemprego no nosso país. Por aqui estamos recebendo o Adriano Weimann, que é diretor do Cine em Porto Alegre, e também participa conosco no nosso estúdio a Lúcia Garcia, que é economista do DIEESE. Estamos falando de como a crise econômica afeta o orçamento da população brasileira, principalmente aqui no nosso estado, em Porto Alegre, e de como esses números de desemprego refletem no orçamento e na vida de todos nós. A partir de agora vamos conversar com o Adriano Weimann, diretor do Cine, ele que é advogado também, sobre os feirões de ofertas de vagas aqui em Porto Alegre.
Nós que moramos em Porto Alegre, estamos acostumados a vermos muitas pessoas ali todos os dias na fila do Cine, bem no centro de Porto Alegre, buscando uma oferta de emprego. E há algumas semanas a gente se deparou com uma cena ali de muitas pessoas, centenas de pessoas, buscando ofertas de emprego nesse feirão alusivo aos 250 anos da cidade aqui do município de Porto Alegre. Então, Adriano, como funciona esse projeto e quantas pessoas, afinal, buscaram esse atendimento ali? Bom, os feirões, eles iniciaram a acontecer aqui em Porto Alegre, nessa nossa gestão, ali em julho de 2021. Fizemos um primeiro evento na Restinga, ficamos surpresos com o volume de pessoas que foram atendidas lá, mais de 1.000 pessoas foram atendidas, então decidimos por fazer essa ação eventual num programa contínuo de governo, né? Então, mensalmente nós fazemos um feirão descentralizado, né? Não é ali no centro de Porto Alegre, fazemos em alguma comunidade, Restinga, Humaitá, Rubem Berta, então nós já vamos, Porto Seco já fomos também, então nós vamos percorrendo a cidade, levando o serviço do Cine até a população, para facilitar o acesso mesmo ao serviço, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para passagem, perde muito tempo na locomoção, na fila, então a gente faz a prestação de serviço diretamente na comunidade. E aí veio a ideia, então, de fazermos um grande feirão centralizado, aí sim para facilitar o acesso de todas as localidades, né? Porque também, queira ou não queira, nós atendemos também muitas cidades da grande Porto Alegre, né? Então, cerca de 30% do nosso atendimento do Cine são pessoas de outros municípios, né? De Canoas, Gravataí, Alvorada e por aí vai. Então, resolvemos fazer esse grande feirão, 3 dias de evento, mais de 2.600 atendimentos, mais de 1.300 vagas também à disposição da população. Foi um grande sucesso, muito trabalho, mas um grande sucesso, com uma possibilidade de, em setembro, estarmos retornando com esse feirão centralizado, né? A partir agora de abril, retomamos ele ao redor da cidade, né, pela cidade, e depois um centralizado em setembro, talvez. E dentre essas 2.600 pessoas que buscaram esse atendimento no feirão de oferta de empregos ali produzido pelo Cine, qual a principal dificuldade do Cine em encaixar essas pessoas no mercado de trabalho? Baixa escolaridade, pouca formação profissional ou alguma outra que tu pode citar para a gente? É um somatório dessas questões que tu chegou a referir agora, primeiro a escolaridade, né? Muito baixa instrução da população, o pessoal não conclui o ensino fundamental, não conclui o ensino médio, e depois a questão da qualificação profissional também, né? E a própria questão da pandemia, né? Muitas profissões acabaram na área de eventos, garçom, as pessoas tiveram que se reinventar, buscar outras alternativas e não tem uma qualificação para isso. Então essa também é uma grande dificuldade, mas eu colocaria em primeiro plano a questão da educação mesmo, a questão do ensino fundamental, do ensino médio, isso é necessário. As empresas cobram, né, requisitos para nós, para colocar. Quando a empresa cadastra uma vaga no sistema, ela coloca os requisitos. Um dos primeiros é a questão da escolaridade. Então, isso é muito importante e é preciso que as pessoas também, porque não adianta a gente fazer política, comprar vaga, né, disponibilizar vaga em escola, EJA, vaga para qualificação profissional, se o cidadão também não estiver disposto a investir nele, investir o tempo dele em se capacitar para conseguir alguma vaga, né, alguma colocação no mercado de trabalho. Agora, Lúcia, levando em consideração o que o Adriano nos traz agora sobre esses dados de baixa escolaridade e também a pouca formação profissional dessas pessoas que buscam uma oferta de trabalho junto ao Cine aqui em Porto Alegre, faz com que esse público acabe migrando para um trabalho da informalidade. Eu queria te perguntar o quanto a informalidade é importante para alavancar a economia também e por que você enxerga que as pessoas acabam caindo nesse mercado mais informal de trabalho. Na verdade, vamos começar pelo final. As pessoas migram para a informalidade porque não encontram maneiras de se encaixar num trabalho que lhes garanta estabilidade e segurança institucional. O que é segurança institucional? Segurança institucional é tu estar num trabalho ao abrigo do Estado, onde tu contribui para a Previdência e tu pode te machucar e ter uma cobertura, né? Tu pode engravidar e ter uma cobertura, e tu vai lá no futuro te aposentar, né? Além disso, a insegurança institucional,
ela também é a insegurança de tu estar sozinho, né? Isolado no mundo, quando tu poderia estar no teu sindicato. Nós temos em Porto Alegre, por exemplo, importantes sindicatos, né? E o papel dos sindicatos e associações é de lutar coletivamente por direitos, né? Então, quando tu tá na informalidade, tu tá sem eira nem beira. Por que o trabalhador vai optar por isso, minha gente? Né? Porque ele não consegue se encaixar numa estrutura em que ele tem essas proteções, né? E que hoje cada vez mais afunilada é, né? Então, essa é a questão. A informalidade mobiliza a economia? Sim. O problema é que ela mobiliza a economia sem garantir a segurança do trabalhador. Então, o trabalhador que trabalha como entregador, como cabeleireiro nos cuidados pessoais, como uma diarista, enfim, tudo isso gera PIB, gera riqueza, gera economia. O problema é que o rendimento nesse tipo de atividade é menor que ele fica menos da metade do rendimento de quem é assalariado. Tem alguns loucos que dizem assim, não, o trabalhador opta por isso, né? É óbvio que ninguém opta pelo que é ruim. As pessoas no Brasil, elas seguem por aquilo que é possível, né? Então, a economia, ela se beneficia com a informalidade, porque ao tu não dar cobertura ao trabalhador, tu não garante esses direitos, né? Obviamente, só há um beneficiário, né? Que é a máquina econômica de uma maneira geral. Então, nós temos um importante segmento informal, né? O Rio Grande do Sul sempre teve uma proporção de pessoas na informalidade menor que no resto do país, né? Isso porque, inclusive, os nossos produtores rurais têm algum tipo de formalização, né? Mas isso cresceu ao longo do tempo. E Porto Alegre sempre foi uma cidade símbolo da qualidade do emprego. E nós perdemos isso, né? As últimas informações que temos aí, pelo menos para os estados, né? Nós percebemos que o Paraná, com a sua diversidade econômica, ele conseguiu nos ultrapassar do ponto de vista da geração do emprego e da qualidade da ocupação, né? Então, Porto Alegre é uma cidade hoje que, além de lutar pela questão do emprego, como disse o Adriano aqui, como o poder público vem trabalhando, ela também é uma cidade que hoje deveria lutar contra a informalidade, porque a informalidade não faz bem, ela, para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, não está na nossa cultura. Então, informalidade só faz bem para a concentração de renda, né? Gera riqueza para uns, desprotege outros. E é isso que nós temos que lutar contra. Bom, como é que a gente luta contra? Primeiro, para fortalecer os negócios que estão aí e que têm capacidade dessa guarida ao trabalhador. Segundo, derrubar essa lógica de que o setor público é gigante, que o Brasil não tem um setor gigante, ele pode absorver trabalhadores. E terceiro, nós temos que estender os direitos aos trabalhadores do setor informal. Na medida em que a gente fizer isso, vai passar a ser desinteressante a gente ter uma informalidade, né? Então, nós precisamos que, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre incentive o cadastro no MEI. Por quê? Porque o trabalhador que é individual, mas que está no MEI, ele tem cobertura institucional. E isso tem tudo a ver com pobreza, né? A existência da informalidade tem a ver com concentração de renda, pobreza, instabilidade, né? Morte cedo dos trabalhadores que não têm segurança na execução do seu trabalho, né? Não deixam nada para suas famílias. Isso tem a ver com jovens que não vão, porque são dessas famílias em que os trabalhadores informais não garantem a educação plena para a juventude. E, enfim, vocês veem como é uma coisa de... o problema do Brasil tem cabeça, tronco e membros. A gente está olhando para ele, né? Mas nós precisamos ter uma iniciativa forte no sentido de buscar
novamente um rumo. E, obviamente, ter uma prefeitura, ter uma bancada de vereadores jovens que pensam nisso é muito importante. Mas a gente precisa pensar também em outras dimensões do espaço que nós temos, Estado e União. Então, Lúcia, a gente pode aproveitar a presença do Adriano Weimann, que é um representante do Cine aqui em Porto Alegre, justamente para fazer esse debate sobre a informalidade aqui no nosso município. Pergunto para o Adriano se existe algum encaminhamento para o mercado informal aqui em Porto Alegre. Não, a plataforma do Cine não permite esse encaminhamento para o mercado informal. Então, ali, quem for encaminhar, né, até eu, pessoa física, cadastrar uma vaga lá no sistema do Cine, mas ela tem que ser carteira assinada, formal. Uma MEI, por exemplo, não pode, a MEI pode contratar uma pessoa. Então, a MEI não pode contratar essa uma pessoa via o Cine. Então, por ali, a gente não tem esse encaminhamento para vagas informais. Informais não. No máximo temporárias, né? Mas formais, mas temporárias. Não podemos fazer isso. Perfeito. E agora focando nos números do desemprego, que é o foco, a nossa pauta aqui no TV Câmara Entrevista de hoje, eu pergunto para a Lúcia novamente, nas últimas semanas o IBGE divulgou dados que tratam da diminuição na chamada taxa de desocupação. Explica para a gente como funciona esse levantamento e se esses dados levam em conta apenas os empregos formais ou também alguma outra área de geração de renda. Pesquisa de mercado de trabalho são as únicas pesquisas que dizem respeito à população total de uma região ou de um país, tá? Essa estrutura ou essa característica é o que garante a gente gerar uma taxa de desemprego que é referente a todas as pessoas que têm 14 anos e mais hoje no Brasil e todas as pessoas que têm presença no mercado de trabalho, né? Então, a taxa de desemprego é um indicador global. Ela diz respeito a quem está em todos os tipos de mercado que nós temos, né? Então, a taxa de desemprego no Brasil, que hoje é de 11,1%, ela diz respeito a todas as possibilidades de trabalho, né? Remunerado, todas as possibilidades de trabalho remunerado. E tem um outro detalhe, né, que no Brasil a gente chama taxa de desocupação e a gente fala no jornalismo de desemprego. Na verdade é porque a gente está falando a mesma coisa, né? Existe uma taxa de desemprego brasileira, que é uma taxa que nos diz a proporção de todas as pessoas que estão habilitadas a trabalhar, porque são inteligentes, têm energia física, muscular, para gerar riqueza e que estão rechaçadas. Então, é uma taxa de desperdício humano, né? É uma taxa de ineficiência do sistema. A gente quer saber se o capitalismo é ineficiente? Sim, ele é ineficiente. Ele despreza, né, uma capacidade de geração de riqueza de mais de 10% dos brasileiros hoje, né? Em compensação, isso vai ter repercussão, né? Porque essas pessoas não têm renda, não têm guarida, né? E porque no futuro esse nosso sistema de previdência é um sistema do tipo quem trabalha hoje mantém aquelas pessoas que trabalharam ontem e hoje estão recebendo benefícios da previdência. Portanto, tudo que a gente hoje degrada de trabalho, né, e não garante que a juventude vá se desenvolver plenamente, isso significa que quando chegar a nossa hora de aposentadoria, talvez ninguém esteja lá para nos garantir, né, uma vida plena. Então, assim, mercado de trabalho é um coração da economia e da estrutura social como um todo. Se o coração bate mal, o corpo vai mal, né? Então, a gente que passou aí 2 anos e pouco falando de saúde, nós precisamos de um coração forte, que bata todos os dias e que seja eficiente para que a gente tenha uma boa economia, um bom nível de bem-estar. Com certeza, no cenário econômico brasileiro, são sistemas e projetos que precisam ser revistos aí
brevemente, nos próximos meses, de preferência, mas isso é um trabalho a longo prazo, a gente sabe. Agora, Lúcia, antes da gente encaminhar a finalização do nosso programa, eu gostaria de dar uma outra abordagem, aproveitando a sua qualificação. Dados contidos em pesquisas recentes aqui na capital gaúcha indicam que a pandemia foi responsável por jogar cerca de 300 mil pessoas que moram aqui em Porto Alegre para a chamada zona de pobreza. Você acredita que essa população pode ter alguma esperança já nos próximos meses de uma retomada do orçamento familiar e sair dessa situação bastante precária? Não. Na verdade, nós voltamos a ter números, né, gerais do mercado de trabalho semelhantes ao quarto trimestre de 2019. Né? O problema é que esse mercado de trabalho é que nem um Kinder Ovo. Ele tem uma forma... Ele tem um chocolatinho vagabundo por fora, mas o brinquedo de dentro mudou, né? Então, nós estamos com um mercado de trabalho transformado, que dificulta muito o trabalho do Adriano e de outras pessoas e de outras iniciativas. Então, essa transformação do mercado de trabalho, que foi acelerada durante a pandemia, eliminou muitos empregos e trouxe novos desafios para a sociedade, né? Para que a gente tire rapidamente a população, os segmentos mais, esse empobrecimento da população, nós precisamos, além da recuperação do mercado de trabalho, urgentemente uma política de rendas para o Brasil. Isso significa que, mais do que num programa, né, que venha a ser debatido agora, no futuro próximo, em relação às reformas estruturais, que são importantes, mas que ficam meio abstratas, né? Nós precisamos que esses dirigentes que vão disputar os espaços nos tragam uma boa política de rendas. Uma boa política de rendas tem 3 pontos essenciais. Nós precisamos recuperar a política de assistência no Brasil para aqueles que não têm renda. Nós precisamos recuperar a política de valorização do salário mínimo, porque ela serve de guia para toda a população que o Adriano atende no Cine e para todos os segmentos, inclusive informais, do mercado de trabalho. E precisamos da correção da tabela do imposto de renda. Por quê? Porque os segmentos medianos, os pobres mais ou menos como nós, né, precisamos ter essa recomposição para poder movimentar a economia do Brasil. Então, inteligente vai ser aquele programa de governo que diz assim, do ponto de vista tático, imediato, nós precisamos de uma política de rendas. Um choque de renda no Brasil. Um choque de renda vai fazer com que a gente tenha mudanças rápidas no mercado de trabalho e mudanças rápidas no patamar da pobreza. O resto é trabalho para 2 gerações aí pela frente, gente. Agora, Adriano, aproveitando a sua representação junto ao Cine, como diretor do Cine, representante aqui na nossa entrevista como um representante do poder público, quais os principais passos do Cine nesse projeto de retomada do emprego e renda em Porto Alegre e como você avalia o trabalho feito até aqui na atual gestão do Executivo? Bom, nossos objetivos aí, né, nossa forma de agir, de trabalhar ali no Cine, estamos tentando, né, levar as oportunidades de emprego que hoje surgem até a população da maneira mais fácil, né? Isso é o trabalho básico, o ABC do Cine é isso, é a intermediação de mão de obra e encaminhamento de seguro-desemprego. Então, assim, no que tange a intermediação de mão de obra é isso, né? A gente descentralizar o serviço, levar até a comunidade, o Cine, as vagas de emprego, facilitar mesmo que a população consiga usar do nosso serviço. Mas, como coordenação do trabalho, emprego e renda, que eu também sou, né, sou o coordenador, é isso. Acho que a gente tem que, para mim, assim, o que nós temos que investir mesmo é qualificação profissional, né? Claro, a educação foge do meu escopo, mas eu acho que, né, também tem que estar mais ou menos junto. Mas a qualificação profissional, isso nós estamos começando a montar um projeto a respeito disso. Resumidamente, um Pronatec porto-alegrense, vamos dizer assim, resumidamente. Compra de vagas em instituições de qualificação profissional, seja profissionalizante, sejam técnicos, né? Claro que o técnico exige uma escolaridade um pouco maior, é um curso mais denso, mais extenso,
Mas, enfim, eu acho que a questão da qualificação profissional é muito importante que o município venha investir. Eu acho que a gente tem que... E não esse mercado de trabalho tradicional, justamente na tecnologia, informação, acho que essas são áreas que a população precisa aprender a lidar, ter uma alfabetização digital, isso também está nos nossos objetivos. Claro que tudo é muito demorado, né, na administração pública, enfim, acho que até tem que ter alguns mecanismos de proteção que acabam fazendo com que sejam demorados os trâmites internos, mas é isso, vamos investir em qualificação profissional do mercado de trabalho futuro. Acho que também vamos investir também na questão de uma qualificação, não apenas nos aspectos teóricos da profissão, mas me fugiu o termo agora, mas em termos emocionais, né? Acho que aptidões emocionais também têm que ser desenvolvidas pelas pessoas. Nossa missão vai ser cumprida, nós vamos tentar cumprir essa missão, pelo menos, né? Com muita dificuldade, mas nós vamos em frente, vamos em busca desse objetivo. Tomara que estejamos saindo desse cenário de pandemia, assim, né? Bom, já estamos aqui presencialmente, sem máscara, conversando aqui, então isso já é um indício de que nós estamos evoluindo, que talvez, quem sabe, esteja no fim a pandemia. E a gestão aqui, nossa gestão de Sebastião Melo, Ricardo Gomes, a gente está vendo aí os esforços estão sendo feitos em todas as áreas, né? No trabalho, emprego e renda, no social, na questão de asfalto, né? As ruas já estão menos esburacadas, então a gente está vendo na saúde também, acho que na troca de governo, aí Melo e o anterior, acho que deu para ver uma diferença na forma como se enfrentou a pandemia, né? O secretário Mauro Esparta aí fazendo um grande trabalho, fez um grande trabalho, está fazendo um grande trabalho e permanecerá fazendo um grande trabalho em frente à saúde. Então acho que o governo como um todo está num caminho certo, né? Como já foi referido aqui, acho que foram muitos desgovernos anteriores, eu acho que o Melo e o Ricardo Gomes estão num caminho, conduzindo Porto Alegre para um caminho assim que no futuro, espero que já a médio prazo, a gente possa colher bons frutos. Adriano, nas suas palavras, você traz que a atual gestão do Executivo está investindo, vai investir, né? Vai investir. E que vai fazer as ações necessárias para melhorar esse cenário. Mas eu lhe pergunto, na prática, qual a meta em números do governo atual no Cine e quando, um prazo, esses projetos estarão realmente colocados em prática? Em termos de mercado de trabalho futuro e empreendedorismo, já a partir de maio nós já teremos turmas, né, sendo montadas, né? Ao todo serão 720 vagas para a formação de empreendedorismo. Depois, ainda aí, até o fim do ano, eu gostaria de lançar algo aí mais para o mercado de trabalho formal mesmo, com o Sistema S, mais umas 1.000 vagas. E aí voltado tudo também, mercado de trabalho futuro, formação tecnológica nessas áreas. E depois, para o ano que vem, aí sim, aí esse programa, né, voltado à qualificação profissional mesmo, aí vai depender tudo de orçamentos, valor, empréstimos do BI, aí tem muita coisa no meio para conseguir saber o que a gente vai conseguir investir mesmo. Perfeito. E com isso nós vamos nos despedindo da nossa audiência. Hoje o TV Câmara Entrevista tratou dos números e debate sobre a taxa de desemprego aqui no nosso país. Por aqui nós falamos sobre como a economia foi afetada pela pandemia, como o desemprego foi afetado também, a geração de renda no nosso país, principalmente regionalizando aqui para o nosso estado e para Porto Alegre. Para falar sobre isso, a gente recebeu o Adriano Weimann, que é o diretor do Cine aqui em Porto Alegre, e ele que é advogado também. Muito obrigado pela participação, Adriano. Muito obrigado, agradeço novamente estar aqui, poder trazer um pouco das nossas informações. Foi um prazer, contem sempre comigo no que precisar, estou à disposição. E deixo para a população, né, um recado: invistam em si, estudem, se qualifiquem, tentem sempre estar melhorando, evoluindo, para facilitar uma inclusão no mercado de trabalho. E no que precisar da gente no Cine também, precisar fazer um currículo, precisar de uma orientação, a gente está à disposição na Avenida Sepúlveda, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Obrigado. Perfeito, também participou do nosso programa sobre esse debate acerca do desemprego no nosso país a Lúcia Garcia, que é economista técnica do DIEESE. Muito obrigado pela participação, Lúcia. Obrigada, eu adorei a oportunidade de conhecer o Adriano aqui e nós levarmos esse debate tão importante. Importante valorizar o poder público, importante valorizar a TV pública, né?
e os nossos espaços de luta coletiva e associações, né? Eu acho que se juntos nós enfrentamos melhor os nossos problemas. Muito obrigada. Perfeito, e o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais e também acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição.